hoje a gente vê uma questão política por trás desse processo, da escala, de toda a votação, uma guerra de forças e de foice entre eles, né? Nítido, só não vê quem não quer. Mas o que significa essa escala e será que ela vai vingar? Por favor, nos ajudem. Vamos lá, é um assunto polêmico, né? Mas não vou adentrar em nenhum viés político. Vou tentar ser informativa aqui. Primeiro, o que é a escala 6 por 1? É a regra geral, né? Principalmente para as atividades que não podem parar. Trabalho consecutivo, trabalho em 6 dias seguidos e uma folga semanal, certo? Essa é a nossa realidade hoje. Para quem está ouvindo, pode se perguntar, mas eu conheço alguém que trabalha numa escala de 12 por 36, que folga mais de uma vez na semana, que compensa, porque existem algumas flexibilizações na lei, em acordos coletivos, em convenções coletivas. Mas, resumindo, a escala 6 por 1 é trabalhando 6 dias seguidos, né? Porque a lei fala que você não pode trabalhar mais do que 6 dias seguidos e folgando pelo menos um dia por semana. Essa é a nossa realidade hoje. O que é que está acontecendo? Existe um projeto de lei que está sendo votado no Congresso Nacional. Ele foi aprovado, né, pela Câmara dos Deputados, né, e vai passar ainda pelo Senado. Então, agora a gente está em um processo legislativo que é para aprovação dessa lei. Lá no Senado, vai passar para uma comissão, depois vai para o plenário. A gente sabe, como Juliane bem falou, que existe, né, toda essa questão política por trás dessa votação. É uma discussão que já tem algum tempo. Provavelmente a gente vocês já ouviram falar sobre isso há algum tempo, porque é um movimento que está acontecendo e que está sendo muito fomentado por outro movimento que é o VAT, Vida Além do Trabalho. Quando a gente fala da mudança da escala de trabalho, a gente entra numa esfera de saúde do trabalhador, né, de dignidade de vida para os trabalhadores. Porque a gente vive numa realidade hoje em que as pessoas trabalham mais tempo do que estão em casa. Então, o movimento é justamente para retomar, dar mais tempo ao trabalhador, né, para ele viver a vida. Simplesmente viver como qualquer um deveria viver, né? E esse projeto ainda não foi aprovado. Então, a gente não tem o fim da escala 6 por 1. Por enquanto, ainda é válido. Ah, doutora, quando é que isso vai começar? Quando é que isso vai ser votado? Como é que isso vai ser? De fato, é uma incógnita porque a gente ainda não sabe como é que esse projeto de lei vai passar, né? A gente não sabe como é que a lei, vamos dizer assim, vai determinar, porque ainda vai passar pelo Senado para depois passar pela presidência e algumas coisas podem mudar. Mas a expectativa é de aprovação da lei, né? Não sei se vocês sabem, mas foi aprovado por uma maioria significativa. Se eu não me engano, só 20 deputados votaram contra esse projeto, então a gente tem aí mais de 400, votando a favor, então é um movimento político muito forte. E existe uma pressão social, um movimento social também muito forte por conta dessa questão que a gente está discutindo, que é a saúde mental do trabalhador. É um movimento, inclusive, que é global, né? A gente tem alguns países que já adotam a escala 4 por 2, inclusive, que é de 2 dias de descanso com 4 dias de trabalho, porque é uma visão, uma perspectiva diferente para uma rotina de trabalho. 4 por 3, perdão. Uma perspectiva diferente, né, de trabalho para dar mais descanso e ter em troca ali a produtividade, porque existem estudos que afirmam que o descanso ele proporciona mais produtividade para o empregado. Então, a gente está num tema bem sensível, né? E o Brasil está caminhando para essa alteração. Só que a gente tem alguns impasses, né? Algumas consequências tanto para o empregado como para o empregador. Então, a gente tem ali empresários e empregadores um pouco preocupados com os desdobramentos dessa mudança. Porque a redução, a proposta, né, hoje ela está assim, a gente tem uma jornada atualmente de 44 horas semanais, ela passaria a ser de 40 horas semanais, então é uma redução de 4 horas por semana, né, a obrigação de concessão de 2 dias de descanso, então o que era de 1 passa para ser 2, e a grande questão, sem alterar a remuneração, ou seja, você vai trabalhar menos e ganhar a mesma coisa. Vai ter mais descanso, né? Produzir mais
Então, pelo lado do empregado, a gente vê que é realmente uma melhora significativa e traz uma expectativa de melhora da qualidade de vida desse empregado. Mas, enquanto isso, a gente tem empresários e empregadores muito preocupados em o que eu vou fazer com a minha empresa, né? Porque reduzir a jornada de trabalhadores significa buscar uma solução, talvez contratar mais empregados, né? Como é que eu vou pagar a mesma coisa se ele trabalha menos? E a gente tem visto algumas soluções que são meio, assim, mirabolantes. Eu já vi na internet falar, fecha a empresa e vive de juros. Né? Só que nem toda empresa tem liquidez, nem toda empresa tem dinheiro para fechar, viver de juros. Muitas empresas têm um passivo trabalhista, ou seja, tem dívidas ainda abertas, né? A empresa está aberta e já tem uma dívida, assim, que a gente chama de passivo trabalhista porque é uma previsão de débito caso a empresa fechasse hoje. Então, essa não seria a melhor solução, penso eu. Mas existem, sim, soluções. Eu poderia citar aqui duas de, por exemplo, reorganizar a escala ou organizar os horários de cada empregado, né? Para você não ter que contratar mais pessoas, porque a gente sabe que contratar mais pessoas é aumento de gasto, né? E nem todo mundo, acredito que a maior parte das empresas não gostaria de ter mais essa despesa. Mas a gente tem alguns embates que por exemplo, pelo menos um descanso para o homem tem que ser no domingo e para a mulher a cada 15 dias o descanso tem que ser no domingo. Então, como é que eu organizo a minha escala para observar esses descansos? Sim. A gente tem feriados, que em tese não poderiam ser trabalhados, né? Então, os empresários e empregadores realmente vão precisar olhar para essa questão dentro da empresa e se reorganizar. Porque, de fato, muda muita coisa, né? A gente não pode deixar a coisa chegar para viver essa realidade, embora a lei não tenha sido aprovada ainda, né? Mas, como eu falei, diante desse cenário de ter tido uma maioria significativa na Câmara dos Deputados, a tendência é que no próximo ano aí essa mudança venha. Então, as empresas precisam se organizar nesse sentido. Mas eu costumo dizer aos meus clientes, né, empresários, eu sou uma fomentadora dessa atuação preventiva nas empresas. Tudo tem solução, né? E a gente precisa pensar estrategicamente como resolver essa questão. E acredito que de forma preventiva, ou seja, se já sabemos, né, que existe essa possibilidade de mudança, por que não começar a estudar, né? Uma das coisas que está sendo positivo nessa mudança é o seguinte: existe um adoecimento enorme nessa escala 6x1. Então, nos estudos que são apresentados, mostra que haveria uma redução, né, do número de atestados, do número de pessoas com problemas de saúde, que também geram um custo muito elevado para as empresas. Outra coisa, a rotatividade. As empresas hoje têm um nível de rotatividade muito elevado, que geram para elas também um custo muito elevado. Então, quando você vem trazer uma mudança de escala como essa, ela não é apenas para dar folgas para o funcionário, ela olha o âmbito geral da situação. Não é mais favorável manter essa escala, porque ela está realmente gerando um nível de adoecimento. O que prova isso são as recorrências para o INSS. Exato. Entendeu? E o número de ações trabalhistas, inclusive, Exato. hoje a gente tem, inclusive esse movimento também decorre disso, né? Transtornos mentais sendo relacionados ao trabalho. Então, tem sido cada vez mais recorrente, né, o reconhecimento de doenças como ansiedade generalizada, burnout, relacionadas ao trabalho. Mas não é o trabalho, mas se de alguma forma o trabalho influencia, e a realidade que a gente vive hoje, né, de muita exaustão, se existe essa influência, ainda que indireta... Viu? É porque peraí, que a gente vai voltar, eu nunca mais vou ter Ave Maria, viu? Pode, Gui.